Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Tomás de Paula, Tomás que é CEO da Juris e da Dúbio. Tomás, tudo bem com você? Tudo bom com você, Eduardo? É um prazer estar aqui. Tudo ótimo. Tomás, bastante animado hoje de trocar ideias com você sobre esse tema que é onde você está muito envolvido, né, com a sua Legal Tech, você pode comentar um pouco mais, mas que é advogados freelancers, né, e o que isso significa para a realidade de departamentos jurídicos, né, como que eles têm interagido com essa realidade e o que vai acontecer daqui para frente, né, então tem bastante coisa interessante aí para a gente trocar ideia. Bom, Tomás, pedindo para você aqui começar contando um pouco do teu histórico no jurídico e também da Juris e da Dúbio, para o pessoal que não te conhece. Vamos lá, Eduardo. Boa tarde aí, pessoal. Um prazer estar conversando com todo mundo, né? Eu sou advogado, me formei no FMG em 2004, mas nunca fui aquele perfil tradicional de estudante de direito que já sabia o que queria desde o início da faculdade. Muito pelo contrário, eu nunca me encontrei naquele cenário dicotômico de ou trabalhar num escritório, num departamento jurídico, né, ou ter meu próprio escritório de advocacia. Eu não venho de uma família do direito, né? Ninguém na minha família tem escritório de advocacia. E também não me encantei pelo cenário de concursos públicos, né? Onde você vai seguir uma carreira na área pública, seja como promotor, juiz, delegado de polícia. Nunca foi a minha vocação. Eu fui para o direito com aquela visão um pouco romântica mesmo, de fazer justiça, de diminuir desigualdades sociais, de poder entender como funciona a organização do Estado, qual é a melhor maneira de contribuir para a melhoria da vida das pessoas através do direito, uma visão super romântica. E tendo essa visão romântica, eu acabei não conseguindo dar vazão a ela dentro do curso, e além disso, eu não gostava das carreiras tradicionais que se desenhavam ali para o meu futuro. Então eu acabei realizando uma faculdade mais com a intenção de me formar logo, e assim que eu me formei, eu corri atrás de oportunidades fora da caixa, por assim dizer. E rapidamente o empreendedorismo entrou na minha vida. Eu não comecei empreendendo na área jurídica, sim, comecei empreendendo com uma plataforma digital, comecei empreendendo no mundo digital, sou um apaixonado por tecnologia, por internet, e tive uma primeira experiência como empreendedor numa plataforma de cupons de desconto, né? E após aprender muito com essa primeira plataforma, após quebrá-la, né? Eu já quebrei uma empresa, eu comecei a enxergar oportunidades de empreender no meio jurídico, né? Então, no ano de 2013, eu lancei a plataforma Juris, né? Nessa época sequer se falava em Lawtechs e Legaltechs, né? O cenário de empresas de tecnologia atuando no meio jurídico era outro, né? Não eram tantas empresas atuando e, em geral, empresas com softwares de gestão de escritório, de informadores jurídicos, né? Que entregam as publicações dos tribunais, mas uma variedade pequena ainda de serviços de tecnologia sendo ofertados para o advogado. E o filão que eu encontrei para eu atuar foi essa área de advocacia freelancer, né? No direito é muito comum que advogados contratem outros colegas, né? Departamentos jurídicos, escritórios de advocacia, contratem colegas para realizar serviços ali para o seu escritório, para o seu departamento, geralmente em outras cidades, né? Em cidades distantes da sua cidade de origem. Essa não é a regra, mas em geral é assim que acontece, né? Um escritório de advocacia, por exemplo, um departamento jurídico, pode estar precisando de realizar uma audiência, por exemplo, esse escritório está no Rio, está precisando realizar uma audiência em Manaus, um protocolo de um documento, a obtenção de uma cópia de um documento. Então, em vez dessa pessoa se deslocar para Manaus, né, tendo custo, por exemplo, com passagem aérea, com hotel, além de toda a questão de tempo, né, tempo e dinheiro envolvidos, ele opta por contratar um colega naquela localidade para realizar aquele serviço no lugar dele. Então, o Juris nada mais é que uma plataforma para conectar departamentos jurídicos, escritórios e advogados com outros advogados. Um tempo depois de estar operando o Juris, a gente lançou o Dúbio, que aí já é uma plataforma mais voltada para o cidadão.
É uma plataforma que visa conectar o cidadão com o conhecimento jurídico, né? Ali sem juridiquês, são artigos descomplicados que explicam o direito para o cidadão, e ali também esse cidadão tem a oportunidade de contactar advogados, de tirar dúvidas jurídicas, de contratar advogados ali através da plataforma. Então, eu sou o cara do networking na área jurídica, eu sou o cara que conecta as pessoas na área jurídica, né? Tanto cidadãos com advogados, quanto advogados com outros advogados e escritórios. E eu estou aí no Júris desde 2013, o Dúbia desde 2016. A gente é uma legal tech que dobra de tamanho a cada ano. A gente realmente ajuda a resolver um problema importante aí de logística jurídica, né? Então, é uma plataforma bem próspera, que mesmo com essa realidade de digitalização de processos, a gente enxerga que tem muitas oportunidades nesse viés de conectar pessoas na área jurídica. E, enfim, temos aí muitas oportunidades dentro desse bate-papo para os departamentos jurídicos aí, ou escritórios que atendam empresas, enfim. Legal. Temos muito o que falar sobre o tema. Boa. Especialmente para escritório, a gente tem ambos, tanto pessoas de escritórios quanto de departamentos, bastante gente aqui assistindo que é de departamento jurídico, né? Hoje o evento. E nessa linha, nesse contexto, eu te pergunto, o que então, na sua visão, um advogado freelancer, seria legal você explicar um pouco o que um advogado freelancer pode fazer por um departamento jurídico, por exemplo, de uma empresa. Ótimo. Eu enxergo o departamento jurídico de uma empresa como qualquer outra área da empresa, né? Que tem que bater metas, cumprir prazos, que é pressionado a enxugar a estrutura, né? A entregar mais com menos. Durante muito tempo, o direito não trabalhou com essa visão de eficiência, né? De entrega, de trabalhar de uma forma enxuta. Eu venho de uma época onde os escritórios de advocacia tinham mesas de mármore, muito luxo e pouca eficiência nas suas entregas e um custo muito alto. Dentro de um departamento jurídico, essa realidade é inimaginável, né? Os departamentos jurídicos são cada vez mais pressionados a trabalhar e entregar como qualquer outro setor da empresa. E a advocacia freelancer cai como uma luva dentro dessa realidade, né? Você não necessariamente precisa ter um departamento jurídico super inchado, né, com a contratação de vários profissionais ali para trabalhar para aquele departamento, para que você consiga realizar as entregas necessárias que aquele departamento tem que entregar. Então, a título de exemplo, né, um departamento jurídico de uma grande empresa, muitas vezes, realiza centenas ou milhares de audiências por mês, centenas e milhares de protocolos de documentos por mês, de distribuição de ações, de despachos com juízes, enfim, né? Todo o processo ele se desenrola numa série de atos, né? Esses atos são conhecidos como diligências no meio jurídico, e muitas vezes é o próprio departamento jurídico, o escritório de advocacia, que se responsabiliza, que vai lá de fato cumprir essas diligências, né? Muitas vezes essas diligências elas acontecem no Brasil inteiro, né? Se você é do departamento jurídico de uma grande empresa, essa empresa ela está no judiciário, ela tem processos, demandas judiciais em todo o país, né? Então ela acaba tendo que enviar advogados para todo o país. Utilizando advogados freelancers, você pode contratar profissionais que vão realizar essas atividades para vocês, né, com muita assertividade e qualidade. Então, já é uma forma de você enxugar essa estrutura, né? O departamento jurídico economiza uma grana violenta com deslocamento, com viagens, né, com passagens aéreas, com hotéis, além da economia aí de tempo, né? E esse é só um dos benefícios que a advocacia correspondente, né, a advocacia freelancer, pode trazer para esse departamento jurídico ou grande escritório de advocacia, né? Atualmente eu tenho uma visão até mais moderna, até mais complexa em relação à contratação de advogados freelancers. Tradicionalmente,
esses advogados são contratados para realizar essas diligências, que são audiências, protocolos de documento, despachos com juízes. Então, já existe na advocacia, por assim dizer, o hábito de se contratar advogados freelancers para esse tipo de atividade. Mas eu incentivo também que esses advogados freelancers, eles podem ser contratados como uma espécie de terceirização de serviços do escritório. Eles podem ser contratados para atividades mais complexas, como, por exemplo, elaboração de petições, de recursos, né, uma atuação mais direta ali no processo em si, e não só na parte prática do processo, não só na parte de serviços de fórum, bem como também esses profissionais, eles podem ser contratados para uma série de burocracias, e não só de necessidades advindas do processo jurídico. Ele é um profissional apto a resolver problemas em cartórios, a resolver problemas em órgãos públicos diversos. Então, enfim, mesmo se você não tiver a necessidade de um profissional atuando em uma cidade distante da sua, você pode contar com esse profissional na sua própria cidade, para te poupar de realizar atividades que, por exemplo, não tenham muito valor agregado, a título de exemplo também, né? Você tanto pode contratá-lo para atividades com mais valor agregado, que são contratações que eu ainda quero ver acontecendo, né? Eu acredito que esses profissionais conseguem entregar atividades com muito valor agregado, bem como também esses profissionais vão ser sempre úteis para que os líderes ali dos departamentos jurídicos ou dos escritórios de advocacia se concentrem no que é mais importante ali para eles, seja a captação de clientes, seja a elaboração de boas teses jurídicas, seja toda a parte de gestão do escritório, de gestão desse departamento, né? Você pode empregar esse operacional, por assim dizer, e até questões mais estratégicas para advogados freelancers, né? E, além disso, esse advogado freelancer, a título de exemplo, ele pode te ajudar a atuar numa área onde o seu departamento jurídico é carente. Então, a título de exemplo, você dentro do seu departamento jurídico, você está acostumado a lidar com demandas de consumo e você tem muitos profissionais bons na área de direito do consumidor. E você também tem bons profissionais da área do direito trabalhista, mas você não tem ali profissionais da área de direito tributário. Chega uma questão de tributário para esse departamento jurídico, você, em vez de contratar um advogado para fazer parte ali do time de advogados daquele departamento, você pode contar com esses advogados freelancers, com essa rede de advogados, para te atender em áreas onde você é mais carente, né? Então, ele amplia a possibilidade de atuação desse escritório, não tão somente numa questão regional, né? Aquele departamento, ao trabalhar com advogados freelancers, você consegue atuar no Brasil inteiro, né? E também você consegue atuar em mais áreas do direito, ao contratar um profissional freelancer. Então, a gente vê em várias áreas do conhecimento, em várias áreas do empreendedorismo, da indústria, do comércio, né? Profissionais freelancers sendo contratados pelos mais diversos motivos para os mais diferentes tipos de serviço. Então, por que não trazer essa prática para o direito também? Então, é essa nossa crença, é com isso que a gente trabalha e é isso que a gente quer trazer para os departamentos jurídicos. Legal. Inclusive, a gente, eu falo por B2B Stack, a gente é uma startup, né? Eventualmente, a gente também contrata, por mais que a gente também tem como fornecedor, tem como advogado, um advogado de um escritório que nos presta serviço, mas a gente precisou eventualmente de um advogado para abrir uma entidade nos Estados Unidos, e a gente foi numa dessas plataformas e contratou um advogado freelancer para nos ajudar lá. Então, eu consigo ver bastante essa realidade se aplicando também para o jurídico. Eu achei muito legal a experiência. E bem nessa linha, você até comentou algumas vantagens, né? Então, se a gente fosse resumir algumas das principais vantagens em uma empresa contratar um advogado freelancer, especialmente considerando de uma empresa um porte menor a uma empresa de grande porte, o que você realmente vê
por mais que você comentou aqui, mas se pudesse resumir, quais são as principais vantagens para diferentes portes de departamentos jurídicos aí em contratar os advogados freelancers? Sem dúvidas, a primeira delas é economia de tempo e de dinheiro, né? Por essas questões de deslocamentos para todo o Brasil, de deslocamentos dentro da sua própria cidade, né? Uma outra grande vantagem é você poder ampliar a área de atuação desse departamento jurídico, então você vai poder estar atendendo em vários territórios, em várias cidades, e você também vai poder estar atendendo ali em vários temas do direito, sem precisar ficar contratando profissionais para dentro do seu escritório, né, ou do seu departamento jurídico. Então, a gente consegue ali trabalhar muito bem o conceito de ter uma equipe enxuta, focada no que é mais importante para aquele departamento. O profissional do direito, infelizmente, ele não tem uma formação muito voltada para a questão da gestão, né? Ele é um cara que ele não tem uma visão sobre gestão, tanto dentro de um escritório quanto dentro de uma empresa. Ele muitas vezes não traz essa visão para a atuação dele, né? E ao se contratar advogados freelancers, você está justamente trazendo essa visão para dentro do seu departamento jurídico, de que em alguns casos é necessário você contar com profissionais externos para que você não precise inchar ali a sua folha de pagamento. Muitas vezes um departamento jurídico ou um grande escritório trabalha com situações sazonais, né? Então, em alguns momentos você vai precisar contar com muitos profissionais, em outros momentos você vai precisar contar com menos profissionais. Imagina você ficar tendo que ter esse fluxo de contratação, e eu sei que isso acontece dentro da prática, na prática, dentro dos escritórios e dentro dos departamentos jurídicos. Você contrata, você manda embora, e muitas vezes é difícil você encontrar um profissional qualificado, um profissional especializado. Então, é nada mais inteligente do que contar com uma grande rede de profissionais no Brasil inteiro que são qualificados, que podem entregar serviços simples para esse escritório, que podem te ajudar com serviços burocráticos, bem como também podem te ajudar com serviços mais complexos, né? Essa é uma tendência que eu enxergo muito hoje. Não contrate um advogado freelancer só para fazer um protocolo ou uma cópia de documento para você. Contrate esse profissional para ser um parceiro do seu departamento jurídico, para ser um braço a mais do seu departamento jurídico, sem que você tenha necessidade de incorporá-lo como um funcionário do seu departamento, né? Hoje é uma modalidade de trabalho super comum no meio jurídico, já bastante utilizada, mas eu ainda vejo um certo receio de se trazer esse profissional para realizar atividades mais complexas também. E eu posso garantir que tem muito profissional aí no mercado que está apto a trabalhar para você numa modalidade freelancer e te entregar tão bem quanto um profissional aí de dentro do departamento. Legal, legal. E aí, legal, para empresas que vão em frente, vão atrás de um advogado freelancer, então, para auxiliar em alguma tarefa, algum processo, o que você recomendaria de quais cuidados que devem ser tomados durante esse processo de contratação? Talvez para quem ainda não contratou, não lidou com um advogado freelancer, ou para quem já lida também, o que você recomendaria? Legal, Eduardo. Essa pergunta é importante muito pelo seguinte também. Nos júris, a gente tem procurado cada vez mais conversar com os departamentos jurídicos, conversar com os grandes escritórios de advocacia, porque, queira ou não, a advocacia freelancer, ela é existe uma adesão muito grande em relação a ela por parte de uma grande massa de advogados, mas, por exemplo, alguns departamentos jurídicos, algumas empresas ainda têm um certo receio de contratar advogados freelancers por uma série de questões que já foram trazidas até mim, né? A primeira delas é uma questão tecnológica. Os júris têm procurado, por exemplo, cada vez mais desenvolver a sua plataforma para atender as necessidades desses grandes contratantes de correspondente. Esse cara, ele precisa de um sistema um pouco mais robusto se ele está contratando milhares de pessoas todos os meses.
E muitas vezes esse departamento jurídico ele opta pela contratação de um intermediário, que são as logísticas jurídicas. São aquelas empresas que são contratadas para contratar freelancers para os departamentos jurídicos. Ou seja, tem um custo extra aí, né? Se você quer pagar, por exemplo, R$100 para um advogado fazer uma audiência para você, se você contrata esse cara através de uma logística jurídica, você vai ter que pagar a logística e também pagar o advogado que você está contratando. E eu vejo muitos departamentos jurídicos fazendo a opção pela logística por receio, por exemplo, de utilizar as plataformas. As plataformas, elas são simples de utilizar, elas cada vez mais têm recursos para ajudar na gestão da contratação desses correspondentes. Você pode alinhar esses recursos com o uso de planilhas, com o uso de outros sistemas, né? Hoje no Juris a gente tem costurado parcerias aí com softwares jurídicos para que você possa fazer a gestão da contratação desses correspondentes por dentro do seu próprio software jurídico que você já está habituado a utilizar. Então, a gestão de correspondentes não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sou favorável à ideia de que os departamentos jurídicos e grandes escritórios deixem de contratar os intermediários. A tecnologia está aí para isso. A tecnologia te fornece meios de contratar diretamente esses advogados freelancers, independentemente de intermediários, com muita segurança e a um custo mais baixo. Então, a minha primeira dica, a minha primeira ressalva em relação a isso, olha, não, utilize uma plataforma, né? Não tenha necessidade de se contratar uma logística jurídica que vai tornar, talvez, a sua gestão de freelancers mais onerosa e mais burocrática, né? Aí, claro, na medida que você opta por utilizar uma plataforma para contratar um advogado freelancer, é importante que você procure, mesmo ali a plataforma te entregando um perfil de quem é aquele advogado, que você procure conversar com esse cara antes de contratá-lo, né? Você pode pesquisar um pouco sobre ele no LinkedIn, por exemplo. Você pode fazer uma verificação se ele é um advogado que está com a situação dele regular na OAB, né? Você pode buscar dentro das plataformas ou fora delas referências sobre esse profissional a título de exemplo. Então, é muito importante que antes de contratar um advogado freelancer, você procure saber quem é aquela pessoa. As plataformas vão te ajudar nesse processo, mas é importante que você tenha um domínio sobre quem você está contratando, né? Um mínimo ali de domínio até para você evitar possíveis golpes, né? Então, uma outra dica que a gente dá, que é super importante, plataformas como Juris, eles não interferem na negociação de valores. A gente é uma plataforma que conecta as partes. A gente não determina os valores que vão ser pagos por essas diligências. E a orientação que a gente segue procure não aviltar os honorários. Muita gente que está me ouvindo conhece esse termo, né? É basicamente você oferecer valores justos pelos serviços que você está contratando. Eu até entendo e trabalho junto ao meu público a ideia de que existem grandes contratantes, que são os departamentos jurídicos, que trabalham com contencioso de massa, que fazem um volume muito grande de contratação de serviços de freelancers. Então, nesses casos, é claro que aquele freelancer vai receber menos por job, né? Mas é importante que, mesmo assim, se tenha um cuidado com a valorização desses honorários, tanto quem contrata quanto quem aceita trabalhar. Primeiro, porque senão você acaba correndo o risco de contratar profissionais muito ruins. Quem aceita trabalhar por muito pouco, geralmente realiza uma entrega muito ruim. Depois que a OAB veda esse tipo de conduta e acaba maculando esse mercado tão importante para a advocacia, que é um mercado de advogados freelancers. Então, é importante que se tenha um cuidado muito grande com a questão do aviltamento de honorários, né? Que você remunere bem, dentro, obviamente, da sua realidade, de uma realidade mercadológica. Os advogados, eles ainda têm uma certa dificuldade de entender
que existe um mercado regulando um pouco esses valores, não basta seguir cegamente a tabela da OAB. Muitas vezes essas tabelas da OAB, elas estão em desacordo com a realidade. Mas é importante que se valorize o profissional, até porque são colegas contratando colegas, né? E é importante que você fomente esse mercado, porque ele é um mercado de ganha-ganha, né? Quem contrata advogados freelancers tem muito benefício, e quem é contratado para atuar como advogado freelancer tem muitos benefícios também, né? É importante que você alinhe bastante com esse freelancer qual que é o serviço que você está contratando, qual que vai ser a forma de pagamento, o tempo de pagamento, forneça os documentos necessários para ele trabalhar, né? Então, quanto mais insumos você der para esse profissional freelancer, quanto mais você instrumentalizá-lo, melhor ele vai te atender. E dentro dessa realidade de contar com advogados freelancers como parceiros do seu departamento jurídico, é interessante que você possa dar treinamentos para esses freelancers, que você possa avaliá-los, de repente. Você quer contratar freelancers para serviços mais complexos, você pode aplicar uma prova nesse advogado freelancer antes de contratá-lo, por exemplo. Então, tem várias maneiras de você se prevenir para você fazer uma boa contratação de um advogado freelancer. O que me deixa triste é ver que ainda existem departamentos jurídicos que deixam de contratar advogados freelancers por terem esse tipo de receios bobos que podem ser trabalhados. A plataforma para contratação de advogados já vai ajudar nesse processo de selecionar o melhor advogado para aquele serviço, mas também aquele contratante, ele pode ter medidas ali que ele vai garantir que ele vai estar contratando um bom profissional e que ele vai garantir que ele está passando corretamente o trabalho a ser resolvido para aquele profissional. Então, as chances de sucesso são enormes, desde que as partes estejam engajadas, peço desculpas, desde que as partes estejam engajadas em realmente fazer com que aquele match que uma plataforma como o Júris vai gerar para a empresa seja um bom match, né? Fazendo um paralelo aí com a plataforma do Tinder, o Tinder ele entrega o match, ele entrega o encontro. Agora, as partes envolvidas precisam trabalhar de alguma forma para que aquele encontro seja um encontro de sucesso. E, enfim, então é muito importante contar com os advogados correspondentes, seja através de uma plataforma externa, seja através de uma plataforma própria, seja através desse próprio networking, que é responsabilidade dos advogados construírem, né? Isso não é diferente para os departamentos jurídicos. Um departamento jurídico com um grande networking, com uma grande rede de advogados freelancers, ele consegue atuar de uma forma muito mais eficaz, muito mais barata, entregando muito mais resultado, batendo metas. Então, enfim, contratar profissionais freelancers no direito, na advocacia, é um excelente benefício para quem contrata e para quem é contratado. Então, a minha dica é, vamos fazer o uso desse tipo de profissional, e as plataformas estão aí para auxiliar nesse processo, para justamente não ser necessária, inclusive, a intermediação aí de terceiros, das logísticas jurídicas, que muitas vezes tornam esse processo mais caro, né? Então, os departamentos jurídicos podem até contratar correspondentes de uma forma mais barata, utilizando plataformas de contratação de correspondentes e fazendo essa gestão com auxílio da tecnologia. Boa. E aí, até uma última pergunta aqui para ti. A gente, aqui no B2B Legal Conference, está falando muito com o pessoal sobre inovação, sobre a mudança que está acontecendo com a digitalização, né, com a transformação digital. E a gente sabe que, especialmente com essa acelerada que o coronavírus deu para a transformação digital, levou muita gente à situação de trabalho remoto e tudo mais. E eu imagino que isso deva estar até facilitando novas culturas, né, novas abordagens, novos comportamentos de utilizar de freelancers e tudo mais. Qual que é a tua visão, né,
do que é essa transformação digital acelerada que a gente está vivendo, especialmente em função do coronavírus aí, dessa situação. Qual que é a sua visão do que essa realidade vai fazer com a adoção de freelancers e a realidade do trabalho com advogados em geral aí? Vamos lá, pois é, né? Eu já era um grande incentivador aí da contratação de advogados freelancers. O primeiro ponto a se observar é que muitas questões jurídicas estão acontecendo nesse momento, né? Então, assim, o departamento jurídico de uma companhia aérea está trabalhando e vai trabalhar como nunca. O departamento jurídico de empresas que estão sendo muito afetadas pela crise, cujos consumidores também estão sendo afetados, imaginem o boom de demandas judiciais que não vão surgir aí. Então, por exemplo, a palestra do meu amigo Bruno sobre ODR, super importante, porque o judiciário não vai dar conta de absorver tantas demandas jurídicas que já estão surgindo agora em meio à crise e que vão vir com toda a força na hora que os prazos dos tribunais, do judiciário, deixarem de estar suspensos, né? Na medida que o judiciário for retomando as suas atividades, os departamentos jurídicos e os grandes escritórios vão trabalhar como nunca. Então, imagina dar conta de toda essa demanda sem contar com o auxílio de freelancers, né? Então, esse já é um primeiro ponto que torna super evidente a necessidade de se contar com profissionais freelancers para dar conta dessa demanda que vai surgir. Um outro ponto super relevante é que ainda vai levar um tempo, né, para a gente retomar as viagens, as hospedagens em hotéis, os deslocamentos, e a própria cultura relacionada a isso está mudando. Então, pronto, esse departamento jurídico ele não precisa ficar viajando pelo Brasil inteiro. Primeiro, ele já não precisava ficar viajando por uma questão de economia de tempo e de dinheiro. Ele já pode contar com profissionais freelancers para realizar serviços para eles, mesmo serviços não digitais, né? Ainda vão existir serviços não digitais no meio jurídico, vai levar um tempo até que tudo esteja digitalizado, porque tem serviços de cartório também, serviços que você precisa do contato humano entre as pessoas ali, mas essa questão de deslocamento, ela já não é necessária hoje. Você já pode contar com freelancers para não ter que se deslocar. E agora, com esse cenário de isolamento social, as viagens, a hospedagem em hotéis, realização de audiências, algumas atividades, elas vão demorar mais tempo para acontecer. Muitas vezes também, dentro de um grande escritório, dentro de um departamento jurídico, tem profissionais que fazem parte dos grupos de risco. Então, essa pessoa não pode se expor ali no fórum, ela não pode se expor numa audiência, quando as audiências voltarem. Então, ela pode contar com um profissional freelancer para representá-la naquela audiência. Então, assim, os ganhos são inúmeros, né, dentro do cenário de crise e dentro do cenário de pós-crise, né? A advocacia freelancer, mesmo com a digitalização dos processos judiciais, ela só tende a crescer, porque também nessa nova economia somos todos pressionados a trabalhar entregar mais com menos, né? Eu tenho falado muito isso, porque isso é uma grande realidade mesmo, ainda mais departamentos jurídicos, né? Então, você tem que ter uma cultura empresarial dentro do seu departamento jurídico. Dentro do próprio Júris, eu exerço muito essa cultura. Eu tenho muitos funcionários dedicados ao core do meu negócio e um tanto de fornecedores, um tanto de profissionais freelancers que me realizam entregas ali paralelas. São pessoas que eu não preciso ter dentro da minha empresa para resolver os problemas que elas resolvem para mim. Então, com isso, eu tenho uma estrutura enxuta, super focada no core do meu negócio, no coração ali do meu negócio, e freelancers me entregando serviços complementares, serviços paralelos, serviços que eu não preciso internalizar. E na minha visão, um departamento jurídico ou um grande escritório, ele nada mais é que uma empresa. Então, ele tem que funcionar como empresa, ele tem que ter uma cultura empresarial, ele tem que se preocupar com custos, com despesas, com operação, com operar de forma enxuta. E a nova realidade, essa nova economia que já vinha se desenvolvendo, e agora com o Covid-19, com o coronavírus, esse processo está acelerado. Então, os departamentos jurídicos agora eles têm que aderir a essa realidade como nunca.
Então, eles têm que procurar, sim, o amplo uso da tecnologia. Eu sou um dos fundadores da B2L, né, em outras palestras, a galera deve ter falado da B2L, Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, e posso dizer que em 2 anos, 3 anos de AB2L, a quantidade de empresas está se multiplicando aí numa progressão incrível. A quantidade hoje de tecnologia que tem disponível para ser utilizada por esses departamentos jurídicos, e são tecnologias muitas vezes baratas e extremamente úteis. Não são tecnologias inúteis e caras, são tecnologias que resolvem problemas, né? O direito sempre foi uma área muito carente de tecnologias e muitas vezes as tecnologias disponíveis eram sempre utilizadas nas mesmas áreas. Hoje tem tecnologias aplicadas ao direito resolvendo os mais diversos tipos de problema e ajudando os departamentos jurídicos e escritórios a trabalharem de uma forma mais ágil, de uma forma mais eficaz, eficiente. Então, é chegada a hora de modernizar os departamentos jurídicos, né? Então, eu não falo só como um gestor, como um CEO de Lawtech, Legaltech, como parte interessada. Muito pelo contrário, há muito tempo, talvez desde a faculdade, existia dentro de mim um desejo de que o advogado fosse um profissional mais antenado, um profissional mais moderno, um profissional parceiro de negócios, um profissional que entende realidades, que entende a realidade do mercado, que entende a realidade das empresas, né? Então, esse departamento jurídico ele tem que ser um profundo conhecedor da empresa na qual ele atua, ele tem que ser... O meu departamento jurídico lá no Júris, ele é extremamente estratégico no nosso negócio. Ele atua de uma forma muito estratégica e muito pouca litigiosa, né? A gente evita ao máximo o litígio ali dentro. Então, a gente faz amplo uso de mediação, de conciliação, a gente atua muito no preventivo, no aconselhamento, né, dos profissionais da empresa. Eu tenho a sorte de ser um advogado empreendedor, mas já não sou um advogado tão atualizado. Então, o meu jurídico ele me ajuda muito a trabalhar no meu dia a dia, ele me dá muitos insumos para eu trabalhar. Então, o departamento jurídico tem que ser o estratégico dentro da empresa na qual ele atua. Não só o estratégico no sentido de economizar recursos, de trabalhar como uma área super eficaz dentro da empresa, mas como o estratégico também que compreende profundamente o negócio, o cliente daquele negócio, que abre portas, que ajuda a encontrar oportunidades e, para finalizar, que fala mais sims do que nãos. Advogados, muitas vezes, departamentos jurídicos é aquele setor da empresa que fala muito não. As empresas, as pessoas, elas querem ouvir sim. A gente precisa mostrar os caminhos, a gente precisa trazer as oportunidades para dentro da empresa, a gente precisa se modernizar, se atualizar para prestar o melhor atendimento possível para a nossa empresa e para os clientes da nossa empresa. Então, esse aí é o meu recado. Excelente, muito obrigado, então, pela parceria aqui, Tomás. Acho que o conteúdo aqui ficou, com certeza agrega para muita gente que está buscando inovar com freelancers ou outras práticas também. E como sempre aqui, eu peço a todos, fique à vontade de deixar sua breve mensagem final e para quem quiser acompanhar conteúdos seus ou das suas empresas, fique à vontade. Legal demais, Eduardo. A gente lá no Júris, né, a gente tem muito conteúdo voltado para os departamentos jurídicos também, para os escritórios de advocacia, a gente fala muito lá. A gente gosta de ensinar o nosso público-alvo, assim, questões que eles não tiveram contato durante o curso de Direito. Sempre me incomodou muito, ao longo do meu curso de Direito, não ter contato com outras áreas do conhecimento e áreas, assim, ligadas à administração, ligadas à tecnologia, ligadas ao empreendedorismo, não só áreas ligadas ao viés econômico, político, sociológico. O direito ele precisa fazer parte dessa sociedade econômica, dessa sociedade moderna, dinâmica, do dinheiro capitalista. A gente precisa jogar esse jogo, a gente precisa entender como que ele funciona, né? E departamentos jurídicos estão dentro das empresas, eles já fazem parte desse jogo. Mas a gente procura ali dentro da plataforma Júris trazer muito conteúdo para ajudar essas empresas, departamentos jurídicos a gerir melhor as suas operações, né? A gente tem uma rede com mais de 150 mil freelancers em todo o Brasil, né? Freelancers qualificados, freelancers capazes de resolver os problemas do seu departamento jurídico. A
A gente tem uma área de novos negócios dentro da nossa empresa que está aí pronta para atender as dores dos departamentos jurídicos. Então, assim, essa área de novos negócios, ela é responsável só por conversar com outros softwares, só por conversar com grandes escritórios, com departamentos jurídicos, para entender a dor de vocês, para entender as necessidades de vocês, né? Eu, como um dos fundadores da B2L, eu também estou super à disposição para ouvir a dor de quem está nos ouvindo aí, para ajudar você a buscar uma solução para o seu problema aí do dia a dia, né? Eu estou aí também como investidor da área jurídica, como uma pessoa que pode transformar aquele produto que foi desenvolvido para resolver um problema dentro do seu departamento jurídico, num produto que pode ser utilizado por outros departamentos jurídicos também. A gente pode transformar soluções em novos negócios. Então, enfim, eu sou um agente desse ecossistema, eu sou um dos empreendedores de Lawtex e Legaltex do Brasil, mas também sou um grande agente do ecossistema. Eu sou um cara super a favor da modernização do direito, da simplificação do direito, da desburocratização do direito. E então, eu me posiciono como um grande parceiro das empresas, dos departamentos, dos meus colegas advogados, dos meus colegas empreendedores. Então, assim, é muito fácil me achar no LinkedIn, Tomás Chaves, no Instagram, no Facebook, né, nos e-mails corporativos da empresa. Eu me coloco aí totalmente à disposição de quem está nos ouvindo, tanto para construir essa ponte com a B2L, quanto para construir ponte com outras Lawtex e Legaltex do nosso ecossistema, como para também ir aí no seu departamento jurídico, no seu escritório, entender melhor a sua dor, entender o seu problema e te ajudar a pensar em soluções. Não é só propor soluções. O Júris nem vende soluções para grandes escritórios, para grandes departamentos, utilizar o Júris nesse momento é gratuito, né? A gente, claro, está desenvolvendo soluções mais completas, softwares mais complexos para vender para esse público, mas nesse momento a gente está numa jornada de ajudar a resolver os problemas dos departamentos jurídicos. A gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer compreender quais são as dores desses departamentos, para aí depois propor soluções, desenvolvermos soluções juntos, e aí sim a gente pode falar de dinheiro e até em ganhar dinheiro juntos, por que não? Né? Mas nesse momento a minha mensagem é essa: vem bater um papo comigo, vem bater um papo com a B2L, conheça essa realidade, né? Hoje o direito é um direito tecnológico, é um direito que está evoluindo rapidamente, é um direito que estão surgindo soluções a cada momento, é um direito onde tem empresas se fundindo umas com as outras, empresas sendo investidas, Lawtex e Legaltex sendo compradas, né? Os próprios departamentos jurídicos podem vir a ser investidores dessas empresas, por que não? Podem ser desenvolvedores desse tipo de solução também, por que não? Então, o meu recado é esse: vamos nos antenar para uma realidade que ela já não é mais uma novidade para muitos profissionais. Ela já é uma grande realidade e é muito importante que se adira a essa realidade sob pena de você trabalhar mais, com custos mais elevados, realizando entregas piores, decepcionando muito aí a sua empresa. Não decepcione a sua empresa se você atua aí dentro do departamento jurídico de alguma empresa, se você é o responsável por ele, ou se você tem a sua empresa e tem uma atuação mais direta junto aí ao seu departamento jurídico, para de ficar gastando dinheiro com bobagem, né? Essa era do direito, essa era da advocacia, onde o advogado falava difícil e te seduzia através de um escritório sofisticado, com mesas de mármore e tudo mais, acabou. A gente vive a era da eficiência, a era do mais por menos. Então, a tecnologia é uma grande aliada para que você consiga realizar todas as entregas com muita capacidade, com muita eficiência. E é isso. Esse é o meu recado.